Avaliação diagnóstica, somativa, formativa. Se você tem dúvidas nesses conceitos, se o tópico avaliação no ensino de química está na sua prova para professor de química ou de ciências, fica nesse vídeo porque eu vou trazer todos os aspectos que você precisa saber para gabaritar este assunto na sua prova. Eu trouxe nesse vídeo um total de 10 questões, especialmente da banca Fundação Getúlio Vargas, da banca FGV. Então, se a sua prova for FGV, ou até mesmo outras bancas, fica nesse vídeo porque aqui tem bastante conteúdo para que você consiga gabaritar este assunto na sua prova. Mas tudo isso vem depois da vinheta. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Vitor Piauí e como eu já falei na abertura desse vídeo, a gente vai tratar sobre o tópico de avaliação no ensino de química. Quem gosta muito desse tópico é a banca FGV. Então, se você vai prestar prova para professor de química e a banca da sua prova é FGV, fica nesse vídeo porque vai ter muitas questões que a gente vai resolver aqui. Outras bancas também, tá? Então, Sebrasp, Quadrix, trouxe uma questão da Fundatec, mas é preciso dizer que essas bancas cobram menos, tá? Um outro aspecto que é importante também é para você que vai prestar a Prova Nacional Docente, a PND. Então, eu até ia incluir neste vídeo as questões que a gente teve sobre avaliação no ensino de Química da prova da PND de 2025. Né? No momento que eu gravo esse vídeo, em 2026, eu estou falando da última prova, da última PND que teve, que foi no ano de 2025. Então, eu até ia incluir nesse vídeo essas questões lá da PND. Só que são tantas que ia acabar que esse vídeo ia ficar muito grande, tá? Então, eu vou fazer um outro vídeo mais para frente, só com questões de avaliação da prova da PND 2025. Eu vou resolver essas questões para você que vai prestar aí a prova em 2026 ou daqui para frente, né? Se você está vendo esse vídeo aí no futuro, você também vai se beneficiar desse conteúdo, tá? Então, se você ainda, olha só, não está inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever para você não perder essas resoluções. Deixa um like nesse vídeo para você avisar para o YouTube que é importante, tanto para você, que aí começa a te entregar mais, e para outras pessoas também. Ele acaba entregando para outras pessoas, quanto mais curtidas esse vídeo tem, tá? E claro, ajuda aqui o canal a crescer, tá bom? Não esquece também de ativar o sininho, porque como a gente está tendo esses novos vídeos aqui no canal para professores, para concursos de forma geral, furando um pouco essa bolha dos vestibulares, pais, Enem, então ativa o sininho para você também ser avisado quando aparecer aí conteúdo novo, beleza? Então conto com você, vamos lá para a gente não gastar muito tempo. A ideia aqui é que a gente vá fazendo as questões, como eu já disse, são um total de 10 dessas bancas diversas, e a gente vai fazendo o exercício e a gente vai trazendo a teoria que está associada. A gente não tem muita teoria sobre a avaliação, tá? São coisas muito específicas que as cobras provam, ó. Que as provas cobram, são coisas muito específicas que essas provas cobram, como eu já disse, né? Especialmente a banca FGV. Então, a gente não tem muita teoria para poder passar. São pontos específicos e, principalmente, as diferenças entre esses três tipos de avaliação, tá? A diagnóstica, a formativa e a somativa. E mais ainda entre formativa e somativa, tá? A gente até encontra aí um pouquinho de avaliação diagnóstica nessas provas, né? A cobrança de avaliação diagnóstica, mas não é tão cobrado quanto formativa e somativa, tá bom? Então, vai acompanhando aqui comigo. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, tá bom? Deixa aqui se você quer ver esse vídeo sobre PND e aí a gente vai trocando essa ideia, a gente vai aqui construindo a nossa comunidade de química, né? Tanto para vestibulares, pais e Enem, como também para concursos, nesse momento agora, especialmente para professores de química, beleza? Então seja muito bem-vindo e vamos começar. Acompanha comigo aí, que eu trouxe esse primeiro item já da banca Sebrasp, não é da banca FGV, que como eu comentei, é a principal, né? É a que mais cobra, mas eu trouxe para a gente poder falar desse primeiro aspecto aqui, ó. A diferença entre avaliação e exame. Então, tudo começa nessa primeira grande diferenciação. Já te adianto que a banca FGV, por exemplo, não costuma trazer muito esta diferenciação, tá? Ela fica mais ali nessa questão mesmo de formativa e somativa. Mas a gente tem esse item da banca Sebrasp, pode sim aparecer em outras provas, tanto da banca Sebrasp quanto da FGV,
como eu já comentei, na PND também pode aparecer. Então é interessante, é importante, já que a gente está falando desse conteúdo, que a gente fale dessa diferença. Então veja só o item, ele fala assim, ó, para os teóricos da avaliação de aprendizagem, avaliação e exame são sinônimos. Daqui a gente já vem e já marca errado, né? Avaliação é uma coisa, exame é outra coisa. E, inclusive, a gente trouxe aqui também esse termo, ó, avaliação de aprendizagem. Então, essas avaliações que a gente está comentando, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, elas são tipos de avaliações de aprendizagem. Então, avaliação de aprendizagem é um gênero do qual fazem parte as espécies. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Tá? Então, a avaliação de aprendizagem ela é um processo mais amplo, né, que vai varrer aí todos esses tipos de avaliação, tá bom? Mas vamos voltar um pouquinho e vamos falar dessa diferenciação entre avaliação e exame. Eu trouxe aqui alguns pontos, o gabarito está errado, né? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder já fazer essa comparação, tá? Quando a gente está falando de exame, eu automaticamente lembro de Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então a gente tem aí o Enem, que é o grande exame que a gente tem hoje de provas de acesso, como a gente chama, né? Inclusive, ele até acaba dando nome para essas outras provas que também são exame. Então, se você pega, por exemplo, o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, ele acabou recebendo esse apelido de Enem dos concursos, né? Então, tamanha é a representatividade que a gente tem do Enem. A própria prova PND é chamada de Enem dos professores, né? Então, a gente tem essa ideia de exame. Então, quando a gente está falando de exame, a gente tem que ter essa diferenciação bem clara que a gente não está falando de avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem é um processo, até mesmo a avaliação formativa, ou desculpa, até mesmo a somativa, até mesmo a diagnóstica, a gente associa com uma ideia de processo, diferentemente do que a gente faz com o exame. Eu gosto de falar o seguinte, ó, é como se o exame ele fosse uma foto. Ele é a foto daquele momento, daquele dia que você fez aquela prova, daquele minuto. Às vezes você vai fazer um exame, e o exemplo clássico também de exame é qualquer prova de concurso, né? Eu dei o exemplo aí do CNU, dei o exemplo da PND, mas qualquer concurso, qualquer prova de concurso é uma prova de exame, é um exame. Por quê? Porque naquele dia você vai ser testado. Então pode ser que naquele dia, por exemplo, você não tenha acordado muito bem, né? É possível. Eu conheço muita gente que até passou em prova de concurso, mas que naquele dia não estava muito bem. Às vezes você se atrasou, não entrou no portão. Você não vai ser testado por aquilo. Não quer dizer que a sua aprendizagem não existe porque você não fez aquela prova, percebe? Então o exame ele tem essa ideia de momento, é aquela prova. E o exame também, ele está muito associado à classificação. Digo e repito, né? Tem a ver com concurso. Então você vai lá, faz aquela prova, classifica ali em termos de nota, da maior para menor, e isso vai decidir quem vai e quem fica. Quem passa, quem não passa, quem é aprovado, quem não é aprovado. Então o exame ele tem muito essa ideia de divisão, né? É ali um marco. Ou você tira uma nota de corte, que é como a gente chama, né? Ou você tira aquela nota mínima e passa para o outro lado, ou você não tira aquela nota mínima e fica ali para trás, tá? Então, mais ou menos essa ideia, muito diferente do que a gente tem de avaliação. A avaliação, a gente já vai ter uma ideia de processo. A avaliação ela não começa e termina naquele dia. A avaliação, se bem feita, do jeito que a gente espera que seja, como a gente vai ver mais para frente, ela trata-se de um processo. Ela começa num determinado momento e ela vai acontecendo, tá? Então, olha o que eu coloquei para você aí, ó. O exame ele é um teste, ele mede uma habilidade em um momento específico. Na maioria das vezes, com esses fins de seleção, certificação. Então, o próprio Enem mesmo ele já foi utilizado, né, como certificação do ensino médio. Então, a gente tem aqui essa ideia do exame sendo associado a um momento, né? Eu trouxe o exemplo aqui, prova de química no final do bimestre. A gente também pode ter essa noção de exame dentro da escola, né? A gente não tem essa proibição, mas o mais comum é a gente ter esses exemplos que eu já trouxe, tá? Provas de concurso, elas são muito mais representativas, tá bom? Abordagem focada em um momento específico, mais rigorosa e com um viés classificatório, tá? Então a gente tem esses exemplos aí. Quando a gente vem para a avaliação, que é um processo diferente do processo do exame, aí a gente está falando de um processo contínuo. Então essa é a palavra aqui que a gente tem quando a gente está tratando de avaliação.
acompanha a aprendizagem e aqui o objetivo é bem claro, melhorar o desenvolvimento do estudante. Aqui no exame a gente não está preocupado em desenvolvimento, a gente está preocupado naquele momento, diferentemente do que acontece com a avaliação, que é o quê? Uma atividade contínua, ocorre ao longo das aulas, por meio de diferentes instrumentos, até mesmo exames. A gente pode usar exames nesse processo de avaliação, a gente pode ter uma classificação, nada impede, nada é proibitivo, mas não é o objetivo principal. A ideia é que a gente tenha uma diversidade de instrumentos, como até comentei aqui na parte do exame, né? Uma prova de química no final do bimestre, por exemplo, pode fazer parte da avaliação. Se naquele dia da prova de química no final do bimestre você não acordou bem, o aluno, né, o estudante não acordou bem, não fez uma boa prova, ele não vai ter um bom desempenho naquele exame. Mas como a avaliação ela é um processo que busca medir o desenvolvimento, ele não pode ser simplesmente formado por aquele instrumento, por aquele exame daquele dia da prova. Está conseguindo compreender? Está fazendo sentido? Então, olha só, é isso. Ó. É uma atividade contínua, abordagem focada em continuidade. Ela é mais flexível do que o exame, foi o que eu acabei de comentar. Se naquele dia ele não teve um desempenho muito bom por vários motivos, ele vai ter outras chances, ele vai ter outros instrumentos. O professor na sala de aula, ele vai estar observando a evolução desse aluno, a relação que ele tem com os colegas também faz parte de um processo avaliativo. Então, tudo isso vai contar para que a gente tenha aí uma mensuração do desenvolvimento do nosso estudante. Então, coloquei como exemplo, observar o desempenho de um aluno ao longo de um ano e dar feedback sobre seus erros e acertos para que ele possa melhorar no futuro. Este é um outro aspecto diferencial, crucial entre exame e avaliação. O exame ele não tem essa perspectiva de trazer um feedback, né, um retorno, se a gente for usar a palavra em português. Ele não tem o exame não tem essa perspectiva. Você fez a prova naquele dia, tirou a nota, está dentro, não tirou a nota, está fora. Você não recebe ali um retorno de como que foi a sua evolução, o seu desenvolvimento até você chegar no dia daquele exame. É o oposto do que a gente espera com uma avaliação. Como ela é um processo contínuo, como ela vai acontecendo, então a gente espera que nesse processo a gente tenha um retorno, beleza? Então, nesse caso, o nosso item do Sebrasp ele está errado. Avaliação e exame não são sinônimos, tá? Por isso que a gente tem aí o nosso item errado. Próximo. Também do Sebrasp, essa prova anterior foi da Secretaria de Pernambuco, né, para professor de Química. E esse próximo também, é dessa mesma prova, tá? Lá do ano de 2022. Para além da verificação de erros e acerto dos estudantes e, consequentemente, da atribuição de valor à sua apreensão de conhecimento, a avaliação de aprendizagem, então aqui ele ainda está falando desse aspecto mais amplo, né? Nós estamos falando de um tipo específico de avaliação, visa também e principalmente identificar aspectos que devam ser melhorados no processo de ensino e aprendizagem. Foi exatamente o que a gente comentou agora sobre o feedback, sobre o retorno, né? Então, a partir da avaliação, diferentemente do que é somente aquela apreensão de conhecimento, né? Então, aquela apropriação, aquela absorção, vamos chamar assim, de conhecimento, a gente tem essa perspectiva da avaliação de trazer um retorno do que pode ser melhorado nesse processo de ensino e aprendizagem, beleza? E aí, quando a gente está falando de avaliação, a gente tem esses três principais tipos que as provas de concurso para professores de Química cobram, que é a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Aqui eu coloquei a avaliação formativa e a somativa juntas, né, que eu coloquei aqui embaixo, ó, abordagem integrada, porque a avaliação diagnóstica, diferentemente das outras duas, ela não está tão associada a este processo. Ela até tem um papel importante no processo de avaliação de aprendizagem, porque ela é como se fosse o início, né? É o start. Ela vai trazer muito mais informação para o professor do que para o estudante. Como ela é uma diagnóstica, você vai ter uma noção de qual turma você vai enfrentar no decorrer do ano. Então, você vai aplicar essa avaliação diagnóstica, que o mais comum, o mais lógico, é que ela seja realizada no início do ano, ou de um novo tópico. Até coloquei aí, ó, início do ano ou de um novo tópico. Então, cuidado, se a prova afirmar que a avaliação diagnóstica só faz sentido se ela for aplicada no início do ano, isso está errado.
Eu posso, por exemplo, começar um bimestre novo, ou até mesmo dentro do bimestre eu vou começar um capítulo novo do livro. Nada impede que eu aplique uma avaliação diagnóstica sobre aquele assunto, como a minha turma está de uma forma geral, como a minha turma está na média. E isso vai trazer uma resposta para o professor que vai auxiliar ele na formação, daquele bimestre, daquele ano com aquela turma, de que maneira ele vai abordar os tópicos, as habilidades, as competências, quais tipos de atividades ele vai trazer para aquela turma e, claro, quais são os instrumentos que ele vai usar para avaliação no decorrer daquele ano, juntamente com aquela turma. Às vezes a turma A ele vai ter uma certa abordagem, com a turma B ele vai ter outra abordagem. Por quê? Quem trouxe essa resposta para ele? A avaliação diagnóstica. Porque além disso, olha só, ela identifica os conhecimentos prévios e as possíveis lacunas. Então eu sei o que o meu estudante sabe daquele conteúdo, daquele tópico, daquela abordagem e o que eu preciso que ele termine aquele bimestre sabendo que ele não começou o bimestre, sabendo. E como eu disse, orienta o professor no planejamento das ações do ano letivo de acordo com a necessidade dos estudantes. Então percebam, a avaliação diagnóstica ela não está tão associada assim ao processo do estudante. Ela é muito mais valiosa para o professor, para o start de algum processo, seja o ano, seja o bimestre, seja um capítulo, do que para o processo de ensino e aprendizagem do aluno em si. Quer dizer que é impossível usar a avaliação diagnóstica num processo de ensino e aprendizagem? Não, ela faz parte também, mas ela não pode ser aplicada sozinha. Eu posso aplicar, por exemplo, uma avaliação diagnóstica no início do ano e essa mesma avaliação diagnóstica ao final do ano e ter uma noção de como que foi a evolução. Ela deve ser o meu único instrumento? Nunca, né? Não tem como eu passar o aluno de ano ou não somente utilizando essa avaliação diagnóstica. Mas ela pode sim, dentro de um contexto, fazer parte da abordagem do professor. Beleza? Então, muito cuidado, muita atenção com esses detalhes aí que as provas costumam embaralhar para que você erre, tá? E agora a gente vem nas duas principais, né? Na formativa e na somativa. As duas principais que as provas mais cobram e também na prática docente são as mais importantes, tá? É importante você ter essa abordagem integrada, não somente uma, não somente a outra, tá? A avaliação somativa é aquela que a gente tem mais tradicional, vamos chamar assim, né? Normalmente ela é aplicada ao final de um processo, um bimestre, por exemplo, tem escolas, tem locais que são mensais, né? Mas enfim, elas são aplicadas ao final de um ciclo, de um processo, e ela fornece um resultado numérico, nota, conceito. Então é aquela avaliação mais tradicional que a gente está mais acostumado, é a prova, pode ser um trabalho também, então ela também tem vários instrumentos, não é somente prova, né? Então eu posso ter prova, posso ter um trabalho, posso ter uma pesquisa, mas o objetivo principal dela é a nota, tá? É ali o conceito, é aquele resultado numérico. Eu não avalio com isso essa evolução. Como ela acontece naquele dia da prova, eu perco essa característica de acompanhamento. É diferente da avaliação formativa, que acontece ao longo do processo. Então, dentro da avaliação de aprendizagem, que já é um processo por si só, a avaliação formativa ela é mais ainda. Ela vai acontecendo aula após aula, dia após dia. Cada vez que o professor entra na sala de aula, ele está fazendo um processo, ele deve fazer, melhor dizendo, né? Um processo de avaliação formativa por diferentes estratégias. Então você vai ter ali feedbacks contínuos ao professor e ao aluno também. Então o professor fazendo esse processo dia após dia, aula após aula, ele vai ter essa noção de como o aluno vem evoluindo e ele já passa para o aluno este retorno do que ele precisa melhorar, do que ele precisa mudar, para que ele consiga atingir, no fim das contas, aquele objetivo que é o desenvolvimento da competência conforme a BNCC preconiza, tá? E o que é o normal? Aliás, melhor dizendo, o que é o ideal? O ideal é que a gente faça um pouquinho de cada uma das duas. A gente não pode chegar aqui e demonizar a avaliação somativa, dizer que a gente deve abandonar a avaliação somativa, até porque a gente tem aspectos burocráticos. A gente tem uma Secretaria de Educação, um Ministério da Educação, que vai desenvolver ali normas. O aluno ele precisa ter uma nota, ele precisa ter um conceito para definir se ele vai ou não passar de ano, se ele vai ficar retido ou não. Então a gente também precisa da avaliação somativa, mas o fato é, ela não deve ser a única que vai ser utilizada para definir o desenvolvimento do estudante, tá? Então a gente tem uma importância muito grande da avaliação formativa enquanto estudante, enquanto formação de cidadão, mas a gente não pode perder de vista
a avaliação somativa, que também tem o seu valor, tanto nesse processo de ensino e aprendizagem, como também em termos burocráticos. Precisamos também falar a verdade, a gente precisa dessa nota para preencher diário, né? É uma das coisas que o professor mais odeia, mas a gente precisa, né? Então a gente também não pode abandonar de vez a avaliação somativa, tá bom? Só com isso que a gente falou aqui, a gente já consegue resolver todas essas outras questões, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui para a gente poder prosseguir nessas demais questões. Então acompanha aí, ó. Questão 3 agora já da banca FGV, tá? Essas próximas 8, a grande parte delas vai ser da banca FGV, porque é a banca que mais cobra essa parte de avaliação, tá bom? 2025, uma questão fresquinha, a prova da SEDUC do Mato Grosso, foi feita no final do ano passado, final de 2025, e teve aí a cobrança já de avaliação, tá? Durante uma sequência didática sobre reações de adição, eliminação e substituição em compostos orgânicos, uma professora de química deseja avaliar seus estudantes para além da memorização de regras, buscando indícios de que compreenderam os tipos de reações e seus contextos. Com esse objetivo, ela deseja utilizar estratégias avaliativas formativas, olha só, que também contribuam para a aprendizagem ativa dos estudantes. Então, a ideia da professora é utilizar as estratégias avaliativas formativas, né? Não ficar presa ali à avaliação somativa. Para isso, então, o que ela deve fazer para poder ter esta perspectiva de estratégia avaliativa formativa? Aplicar uma avaliação com questões objetivas, que concentrem-se na nomenclatura dos compostos envolvidos, sem exigir que os estudantes compreendam o contexto ou a aplicação dos tipos de reações. Se ela fizer isso, ela vai estar aplicando simplesmente uma avaliação somativa. Você não vai ter essa ideia do que o estudante depreendeu. Você só vai saber se ele sabe ou não marcar o X lá no local correto, se ele sabe ou não acertar a questão, né? Solicitar que os estudantes individualmente descrevam os tipos de reações de adição, eliminação e substituição com base em definições teóricas. Novamente você fica ali amarrado, né? Você fica preso a saber se ele absorveu ou não o conteúdo, né? A gente pode até usar essa palavra. Ali no slide eu coloquei a apreensão, né? Mas a gente também pode trazer esse contexto de absorção, né? Então, fica muito amarrado, fica muito preso a essa questão da nota, né? Então, aqui a gente não tem essa estratégia de avaliação formativa. Corrigir as respostas incorretas com o gabarito oficial, né? Então, novamente, a gente está trazendo essa ideia de avaliação somativa. Letra D. Propor que os estudantes resolvam problemas contextualizados, olha a palavra-chave aqui, né? Contextualizados, como identificar tipos de reações em processos do cotidiano, relacionando os diferentes tipos de reações com suas aplicações práticas. Trazer uma contextualização. Não é somente o conteúdo pelo conteúdo. Naquele dia eu vou fazer uma prova sobre aquele conteúdo. Não. Fazer a associação com os processos cotidianos. Utilizar questões de múltipla escolha também é muito associado tanto a exame quanto a avaliação somativa, por isso que o nosso gabarito é a letra D, de fato. Beleza? Questão de número 4. A avaliação no ensino de química deve considerar diferentes abordagens para medir o desenvolvimento do aluno. Nesse caso aqui é uma questão da banca Fundatec, né? Muito comum de fazer provas lá no sul do país. E sua capacidade de aplicar conceitos teóricos na resolução de problemas. É o desenvolvimento de competências que a BNCC preconiza, né? Sobre as práticas avaliativas na disciplina de química, analise as assertivas abaixo. Aí olha só, aqui ele trouxe os tipos de avaliações. Avaliação diagnóstica na afirmativa 1, avaliação somativa na afirmativa 2, e ele não usou o termo avaliação formativa, mas a gente tem ali, né, uso de metodologias ativas e tal, já tem muito a ver com a avaliação formativa. Então vamos ver quais são corretas. 1. A avaliação diagnóstica permite identificar conhecimentos prévios dos alunos e ajustar a abordagem pedagógica conforme suas necessidades. Perfeito, foi o que a gente viu, né? A ideia da diagnóstica é essa. Avaliar os conhecimentos prévios e, a partir disso, ter as lacunas. E aí você vai planejar a sua abordagem pedagógica conforme essas lacunas que você precisa preencher enquanto professor. Tá? Então, a afirmativa 1, correta. 2. As somativas, como provas tradicionais, são as únicas formas eficazes de medir o aprendizado. Claro que não, né? Não existe uma única forma. E se existisse, nunca que seria a avaliação somativa, né?
Nunca que seria avaliação somativa. Então, de fato, a afirmativa 2 não faz sentido. A afirmativa 3, o uso de metodologias ativas na avaliação, como resolução de problemas, projetos experimentais, favorece o desenvolvimento de competências investigativas e críticas. Perfeito, é isso mesmo. Estão corretas as afirmativas 1 e 3 e o nosso gabarito é a letra C. Então, essa afirmativa 3, ela está muito mais associada à avaliação formativa, né? Então, afirmativa 4, belezinha. Aliás, questão 4, tem aí essas 3 afirmativas. Questão 5. A concepção de avaliação formativa surge como alternativa à chamada avaliação somativa. Então, a somativa é essa mais tradicional, mais ali que foi sempre usada, e a formativa surge como uma alternativa. Perceba, não como uma substitutiva, né? A gente tem que aí fazer um paralelo das duas. Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto distintivo daquela, ou seja, da formativa, em relação a esta, ou seja, da formativa em relação à somativa. Vamos lá. Letra A. O uso de instrumentos variados para a avaliação, como testes, apresentações e atividades criativas. Veja só que a gente pode fazer esse uso variado de instrumentos nas duas avaliações, seja na formativa, seja na somativa. Eu posso fazer teste, posso fazer apresentação, posso fazer atividade criativa. O que vai definir se ela vai ser formativa ou somativa é a importância que eu dou ao processo que o estudante vai ter durante essa apresentação, durante essa atividade criativa, ou se eu vou me preocupar somente com a nota que eu vou dar ao final, né? Então aqui não é um aspecto distintivo dos dois tipos de avaliação, tá? O estabelecimento de critérios para medir o nível de proficiência do aluno em determinado tema. Da mesma forma, eu posso estabelecer critérios para medir a proficiência tanto na avaliação somativa quanto na avaliação formativa, tá? Então, a letra B também não pode ser marcada como um aspecto distintivo desses dois tipos de avaliações. Aí olha a C e a D. O fornecimento de feedback ao aluno relativamente ao seu aproveitamento em uma disciplina. E a letra D, o foco em cada etapa do aprendizado do aluno para otimizar o processo de aprendizagem. Perceba que a gente até poderia questionar a banca de que a letra C também poderia ser resposta. Ó. O fornecimento de feedback ao aluno relativamente ao seu aproveitamento em uma disciplina, por conta da palavra feedback. Mas por que a letra C não é a melhor resposta e sim a letra D? Por dois motivos. Primeiro, porque na letra C ele fala assim, ó, aproveitamento em uma disciplina. Então, quando você pensa em aproveitamento em disciplina, você está muito mais associado à avaliação somativa, até aquela nota, do que, de fato, o processo de ensino e aprendizagem, que é exatamente o termo que você vai ter na letra D. Processo de aprendizagem, cada etapa do aprendizado. Então, é muito mais a letra D que está voltada à formativa em detrimento da somativa. Na letra C, por mais que ele traga essa palavra feedback, a gente pode entender isso como sendo um distrator, né? Você lê a palavra feedback e já acha que é avaliação formativa, mas ele vai e completa ao seu aproveitamento em uma disciplina. Aí ele já traz mais essa questão da somativa do que a formativa. Então a letra C também não é resposta e o nosso gabarito é a letra D, como a gente consegue perceber aí que eu coloquei para você. Tá? Até aqui tá tudo bem? Tomei mais um pouquinho de água aqui. Até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo? Então, se você está gostando desse vídeo, se você está se aproveitando desse conteúdo, não se esquece, ó. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante aqui pra gente poder crescer, pra gente poder ver que faz sentido fazer esse tipo de conteúdo, trazer esse tipo de conteúdo aqui e principalmente, né, deixar o like. Quando você deixa o like aqui, aí eu vejo que realmente sim, faz sentido continuar com esse tipo de produção de conteúdo, trazer esses assuntos de concursos para professores, trazer questões atualizadas das mais diversas bancas, tá? E deixa um comentário também, fala aí o que você quer ver aqui, fala um tipo de assunto específico, um tipo de banca específica, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar que a gente tem aqui ainda mais 5 questões para a gente poder tratar aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Questão de número 6. Banca Quadrix, né? Secretaria de Educação do Goiás. Essa é um pouquinho mais antiga, né? Prova de 2018, mas eu quis trazer aqui porque é uma banca que em alguns lugares é tradicional de fazer prova para professores de Química, especialmente aqui no
Distrito Federal, beleza? A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e desempenha um papel específico em relação ao conjunto de componentes que integram o ensino como um todo, ou seja, ela está em um sistema. Nesta perspectiva, em relação às formas de avaliar, é correto afirmar que a avaliação formativa deve ser utilizada ao longo de um ano letivo, permitindo o acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem. Ué, já tem uma resposta na letra A? A letra A tá boa, né? Ela tá muito boa a nossa resposta. Eu vou colocar aqui como eu fiz ali na outra aula, eu vou colocar um coraçãozinho aqui na letra A. Parece que ela tá boa. Vamos ver as outras, né? Vamos ver se a gente não tem ali uma resposta melhor ainda do que a letra A. Letra B. A avaliação diagnóstica deve ser realizada ao final do ano letivo para contribuir com a avaliação final do aluno. Não é o ideal. O ideal é que a gente aplique ela no início do ano letivo. Posso aplicar também ao final? Sim, também posso para poder ter essa comparação do início com o final, né? Mas se ela deve ser realizada, o ideal é que ela seja no início do ano letivo. Então, letra B está fora. Letra C, somativa. Deve ser realizada no início do período letivo? Não, a somativa ela é aplicada, ela é realizada no final do ano letivo, do período, desculpa, né? No final do período letivo, não do ano. Do ano também, né? Mas do período, do bimestre, do mês, né? Porque você vai ter a nota daquele período, daquele bimestre, daquele mês, né? Então, a somativa deve ser realizada no início do período letivo? Não. Quem deve ser realizada no início do período letivo é a diagnóstica. Durante todo o período letivo, a formativa. E ao final do período letivo, se for necessário, a somativa, tá? Para indicar o quanto o aluno já sabe a respeito dos conteúdos a serem ministrados. Ele definiu a avaliação diagnóstica e falou que era somativa, então isso está errado. Letra D. Avaliação para certificação de competências. A gente não comentou sobre esse tipo de avaliação, mas é bem tranquilo de entender, né? Certificação de competências. É tipo como a gente tem lá, como eu comentei, o Enem funcionando como final de ensino médio. Então, aquele aluno que não fez o ensino médio regular, ele vai lá, faz uma prova e, dependendo da nota que ele tira, ele vai ser certificado como competência do ensino médio concluído. É um tipo de avaliação também, né? Deve ser realizada para a medição do que os alunos conseguiram construir ao longo de um ano letivo. Tudo errado, né? Primeiro porque não é uma construção, porque o aluno ele sequer fez o ensino médio ou fez uma parte pequena do ensino médio, acaba abandonando a escola e vai lá e faz uma certificação de competências e você não tem aí ao longo de um ano letivo, né? Então ele falou mais ali da avaliação formativa, deve ser realizada para a medição de que os alunos conseguiram construir ao longo de um ano, do que de uma prova de certificação de competências. E a avaliação classificatória, ela parece um pouco mais com o exame, né? A avaliação classificatória deve ser uma prática das escolas, pois informa de modo seguro. Falou que é modo seguro, já fica estranho, né? Nada informa de modo seguro. As habilidades desenvolvidas por cada aluno. Então, de fato, a nossa resposta tem de ser a letra A, que de fato foi o gabarito oficial da Banca Quadrix. Show? Vamos lá. Questão 7, mais uma da FGV. FGV reina absoluta aqui nas questões de avaliação, né? Marque a opção que contém uma afirmação, cuidado, 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 uma afirmação incorreta sobre a avaliação de aprendizagem. Então, aqui ele vai falar do processo como um todo, não de um tipo de avaliação específica, né? A avaliação pode ser considerada como um movimento inerente aos processos cotidianos e de aprendizagem, no qual todos os sujeitos desses processos estão envolvidos. Aqui me parece estar bem tranquilo, né? É exatamente isso que a gente espera. A avaliação não é só o professor, não é só o estudante, é todos, ou melhor, são todos os sujeitos que estão envolvidos. É a família dentro de casa, são os outros atores da escola, direção, coordenação. É assim que a gente espera, né? Pelo menos que fosse. Letra B, avaliação somativa, tendo como foco o processo de aprendizagem. Já ficou estranho, hein? Avaliação formativa, foco no processo? Acredito que essa vai ser a nossa resposta, hein? Numa perspectiva de interação e de diálogo, coloca também no estudante, e não apenas no professor, a responsabilidade por seus avanços e suas necessidades. Essa aqui está com cheiro de ser a nossa resposta. Vamos olhar as outras para ver se a gente não tem aí alguma outra incorreta. Há a avaliação da aprendizagem dos estudantes, em que o professor tem um protagonismo central. A gente está falando de qual avaliação? A somativa, né? Mas há também a necessária avaliação da instituição como um todo, na qual o protagonismo é do coletivo dos profissionais que trabalham e conduzem um processo complexo de formação na escola. Então, quando a gente está falando de uma avaliação formativa, é isso. Não é só o professor que é o responsável por ensinar o aluno. Vou colocar ensinar aqui entre aspas, né? Então, não é só o professor que é responsável por ensinar o aluno. É muito mais do que isso. É toda a comunidade
na qual aquele aluno, aquele estudante está inserido, né? Guiados por um projeto político-pedagógico coletivo. A letra C está bem corretinha mesmo, então acho que ela não é a nossa resposta. Letra D, avaliar a aprendizagem do estudante não começa e muito menos termina quando atribuímos uma nota ao seu rendimento escolar. Perfeito, né? Ela é um processo. Começa, vai acontecendo e termina, pelo menos com aquele professor, ao final do ano letivo, né? Mas pensando nesse contexto mais amplo de comunidade de escola, ele vai aí durante todo o percorrer do estudante e continua até mesmo depois, né, da saída da escola. Letra E, a avaliação tem como foco fornecer informações acerca das ações de aprendizagem e, portanto, não pode ser realizada apenas ao final do processo sob pena de perder seu propósito. É exatamente isso, né? E o que ele está dizendo aqui? Que o ideal é que você não tenha só a avaliação somativa ao final do processo, que você tenha a avaliação formativa ocorrendo no decorrer do processo. Então, de fato, nosso gabarito é a letra B. Vamos confirmar? Perfeito, é isso mesmo. Gabarito, letra B. Estamos terminando, tá? Questão de número 8, novamente, da banca FGV, dessa vez para professor de ciências, tá? Colocou aqui os tipos de avaliação, cada qual com suas características, e quer que a gente diga qual que está correto. Avaliação somativa, usada ao final de cada uma das 3 etapas da educação, para determinar o grau de domínio dos alunos sobre os conteúdos trabalhados, com atribuição de notas ou conceitos como forma de classificação. Cuidado, tá? Não se deixa seduzir por essa afirmativa. Ela está parecendo correta, mas ele falou que ao final de cada uma das 3 etapas da educação, não. A avaliação somativa é ao final de um período, de um bimestre, de um mês, não a cada uma das 3 etapas da educação. Então, eu só vou ter uma avaliação somativa ao final da educação infantil, uma ao final da educação fundamental e uma ao final do médio? Não. Isso parece mais um exame que existia muito antigamente, né? Para você passar de uma etapa para outra, você tinha que fazer uma provona, né? Eu mesmo não peguei essa etapa não, tá? Mas eu conheço, né, pessoas um pouco mais velhas que eu que pegaram essa etapa. Então, cuidado, tá? Essa afirmativa 1, ela não está certa. Ela não é usada ao final de cada uma das 3 etapas. Não. Ela é usada ao final de um período, um bimestre, um mês, tá? Então, a 1 está errada. 2. Avaliação diagnóstica. Parte do conhecimento prévio dos alunos, identificando suas habilidades ou dificuldades de aprendizagem, podendo ser aplicada no início do processo de ensino-aprendizagem. É exatamente isso, né? Ela parte do conhecimento prévio e vai identificar o que ele sabe sobre aquele tipo de habilidade, sobre aquele tipo de competência. Avaliação formativa. Verifica o progresso e as dificuldades de aprendizagem dos alunos ao longo do processo de ensino de aprendizagem. Permite que sejam feitos ajustes às necessidades dos alunos. Perfeito, né? Avaliação formativa sempre associada a processo. Então, estão corretas 2 e 3. O nosso gabarito... Opa, ficou meio grande aqui, né? Deixa eu melhorar essa marcação aqui. O gabarito é a letra C. Desculpa, é C mesmo. 2 e 3 apenas. É isso mesmo. Questão, gabarito letra C. Tá aí, confirmado. Fechou? Questão de número 9. Aqui, esse professor, galera, ó, professor Lucchesi, ele é muito importante na parte de avaliação de aprendizagem, tá? Então, vez ou outra ele aparece especialmente na FGV, né? A prática escolar, usualmente denominada avaliação de aprendizagem, pouco tem a ver com avaliação. Ele vai trazer uma criticazinha, né? Ela constitui-se muito mais de provas, exames, que tem por finalidade separar os eleitos dos não eleitos. Então ele está reclamando um pouco ali da avaliação somativa, nessa perspectiva de exame, né? Assim sendo, essa prática exclui uma parte dos alunos e admite uma outra. Então teve aquela nota de corte, uma parte vai para frente, a outra fica. Essa característica das provas / exames está comprometida com o modelo de sociedade ao qual serve, que é a negação de um modelo amoroso. Por outro lado, a avaliação da aprendizagem pode ser, por si, um ato acolhedor, integrativo e inclusivo. Em outras palavras, avaliação formativa. Assim, apresenta-se como meio constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de constituição de si mesmo. A respeito da concepção defendida por este autor, é correto afirmar que a avaliação deve: letra A, evitar injustiças em seus diagnósticos por meio do apelo à neutralidade nos seus métodos. Não, né? É exatamente o contrário do que ele está falando. Não existe essa neutralidade, né? Não, você tem que avaliar cada um com base na sua história, nos seus conhecimentos prévios,
nas suas dificuldades. Então, aplicar um método neutro é achar que vai avaliar todo mundo da mesma forma. E aí seria muito mais parecido com a avaliação somativa, separar os eleitos dos não eleitos, do que da avaliação formativa, que é focar no processo. Cada um tem um processo diferente. Então, se você aplica um método neutro, você não vai ter você não vai conseguir observar, enxergar essas particularidades de cada estudante. Letra B. Ter como horizonte o fato de que o desenvolvimento individual precisa estar a serviço do desenvolvimento social. Vamos ver, essa B aqui ela está um pouco, né? O desenvolvimento individual precisa estar a serviço do social. Não sei, vamos ver as outras. Letra C. Tornar-se um ato de amor que acolhe e dá suporte ao desenvolvimento pessoal do educando. Ele falou ali de modelo amoroso, falou de desenvolvimento, né? Então, parece que é a letra C, hein? Vamos ver. Usar a punição como modalidade de estímulo negativo para impulsionar o desenvolvimento. É o contrário do que ele está falando, né? Está falando de processo, de modelo amoroso, e eu vou usar punição. Letra E. Ser capaz de verificar e classificar os alunos. Classificar já vai bagunçar aqui o negócio. Ele estava criticando exatamente essa classificação, né? Separar os eleitos dos não eleitos. Então, esse classificar aqui já vai tornar a letra E errada, né? Então, a letra C é a nossa melhor resposta que a gente tem aqui, e a gente tem o gabarito confirmado. Tornar-se um ato de amor que acolhe e dá suporte ao desenvolvimento pessoal do educando. Essa letra B, ela, né, tem ali uma dificuldadezinha da gente conseguir interpretar, mas o que a gente tem que ter noção é o contrário, tá? O desenvolvimento social que deve estar em função do desenvolvimento individual, que foi o que a gente comentou ali em questões passadas, né? Não é somente o desenvolvimento do aluno, é toda aquela comunidade, toda aquela escola em que esse aluno está inserido, tá bom? Então, de fato, nossa resposta correta é a letra C, que foi o gabarito oficial da banca FGV. Beleza? E para a gente poder fechar, outra questão da banca FGV, como eu falei, ela é a rainha aí, né, nessa parte de avaliação. Na tentativa de adotar uma nova forma de avaliação em sua turma, uma professora distribuiu um questionário para entender as dificuldades de aprendizagem dos alunos e oferecer um feedback mais personalizado. No entanto, ela anunciou que os resultados do questionário influenciariam diretamente as notas finais. Poxa, começou bem e aí o negócio degringolou, né? Isso levou os alunos a responderem com base no que isso supunham ser o que a professora queria ouvir, visando a maximizar suas notas. Então ela começou ali com uma tentativa de uma metodologia diferente da tradicional, né? E acabou virando uma avaliação somativa, porque os alunos ficaram mais preocupados em tirar nota do que de fato responder o questionário que a professora trouxe para entender as dificuldades, né? Então eles ficaram muito mais preocupados na nota do que de fato mostrar as dificuldades. Então vamos ver qual que é a opção que melhor se adequa a essa situação. A professora tentou aplicar uma avaliação formativa, mas sua abordagem transformou-se em uma avaliação somativa, com os alunos priorizando o impacto nas notas finais. Já temos aqui a nossa resposta correta na letra A, né? Letra B. A professora escolheu permanecer com uma metodologia de avaliação tradicional, empregando questionários como instrumento principal para medir o aprendizado dos alunos. Não, ela tentou fugir da avaliação tradicional, né? E o questionário não era para ser o instrumento principal para medir o aprendizado. Era para exatamente trazer essa dificuldade, mas ela acabou tornando voltando, né, para a avaliação somativa, tá? Então a letra B, não. Letra C, a professora converteu uma ferramenta originalmente quantitativa, não, originalmente ela era qualitativa e virou quantitativa, né? Então aqui ele inverteu em uma abordagem qualitativa de avaliação. Não, ela transformou uma originalmente qualitativa em uma abordagem quantitativa. Então aqui a gente já riscou a B e a gente já riscou a C. D, a professora introduziu um exame classificatório. Não tem nada a ver com o exame classificatório, né? Ela estava ali fazendo só um questionário. E não ia ter, né, a nota veio depois, né? Letra E. A professora provocou uma falta de orientação entre os alunos sobre como suas performances seriam avaliadas ao eliminar os critérios quantitativos. Pelo contrário, né? Ela adicionou o critério quantitativo e acabou gerando essa desorientação entre os alunos. De fato, a nossa resposta correta é a letra A. E aí, com isso, a gente fecha essas 10 questões que eu queria trazer aqui para vocês sobre esse conteúdo de avaliação. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo
e ativar o sininho para que você não perca novos conteúdos que vão aparecer aqui no canal, beleza? Com isso eu me despeço de você desse vídeo, agradecendo imensamente sua atenção, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. A gente se vê no próximo vídeo, valeu demais e até lá!